Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas do canal LV Investimentos e hoje eu vou trazer para vocês quanto rendem 100 ações de Sanepar e 100 ações de Copasa. Pessoal, no final desse vídeo eu vou fazer toda uma análise pegando o preço de cada uma, indicadores de cada uma e também e principalmente o dividend yield médio de cada uma dessas empresas dos últimos 12 meses para a gente mostrar para vocês qual das duas empresas paga melhor e qual das duas eu colocaria na minha carteira. Mas lembrem-se, nada que eu vou mostrar para vocês é uma recomendação de investimento. Vocês usem esse vídeo para fazer uma análise, para fazer um estudo, se faz ou se não faz sentido comprar alguma desses dois ativos para a sua carteira. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar os indicadores dessas empresas, para depois nós entrarmos no Excel, entrarmos na nossa planilha e aí sim mostrar qual das duas ações paga mais dividendos. Vamos começar aqui, pessoal, pelas ações de Sanepar. Separei aqui para vocês as ações preferenciais de Sanepar, que inclusive eu tenho na minha carteira, é minha quinta maior posição e eu confio muito nessa empresa. Mas antes da gente falar especificamente com Sanepar, eu vou falar um pouco sobre vocês sobre o setor de saneamento, porque o setor de saneamento é o setor que estão essas empresas, tanto Sanepar quanto Copasa. Então, pessoal, o setor de saneamento eu acho que é um setor fantástico para você ter como um dos seus investimentos. Por quê? Porque, assim como o setor de energia elétrica, é um setor que você não tem como deixar de pagar. Porque não tem como, pessoal. Você já imaginou alguém viver sem água? Alguém viver sem energia elétrica? No mundo atualmente, isso não tem como acontecer. E essas empresas, elas fazem com um pagamento mensal, ou seja, elas têm uma receita muito previsível. E além disso, quem for cliente dessa empresa, ou seja, quase todo mundo, quando você deixa de pagar as contas, passa alguns dias e as empresas cortam o serviço caso você não pague. Então, é um jeito fantástico de você ser acionista dessas empresas, ser sócio dessas empresas, porque você tem uma previsibilidade de pagamento muito alta e são serviços muito perenes, ou seja, serviços que você não tem como ficar sem pagar. Ou você imagina que daqui 50, 100 anos as pessoas não vão precisar mais de água. Pessoal, a água o pessoal sempre vai precisar. Tanto água, tanto saneamento básico. E principalmente na parte de saneamento básico, o Brasil é muito precário quanto a isso. Tem muita possibilidade de crescer. E com isso, essas empresas provavelmente irão gerar mais receita para os próximos anos e décadas. Então, fiquem ligados que o setor realmente é muito bom para ser acionista da empresa. Então, falando agora mais sobre Sanepar. É uma empresa que hoje, pegando as ações preferenciais, está cotada a R$ 4,50 aproximadamente. Teve uma grande valorização esse ano. Inclusive, pessoal, eu surfei com essa valorização. Meu preço médio em Sanepar está na casa dos 3,54 por aí, e eu tenho 1.000 ações, ou seja, já ganhei mais de R$ 1.000 com essa empresa somente em valorização. É uma empresa que hoje está cotada com um PL de 5, ou seja, pessoal, é um PL realmente muito baixo. A empresa, ao meu ver, mesmo depois dessa grande valorização, continua muito barata e ainda está com um desconto fantástico sobre seu valor patrimonial, um desconto de 24%. Então, você que pensa em ser acionista dessa empresa, fique ligado quanto a isso. Ao meu ver, estamos numa grande oportunidade, porque a Sanepar já deu sim essa grande valorização, mas já tem alguns meses que ela está flutuando nesses preços entre 4,40 e 4,70. Então, ao meu ver, está abrindo um bom leque de oportunidades, principalmente se continuar nesses preços para os próximos tempos. Então, fiquem ligados quanto a isso. Eu acredito que a Sanepar é uma ótima empresa. Vocês podem ver que o dividend yield dela aqui está na casa dos 4,16%. Pessoal, já vou adiantando para vocês que esse dividend yield é dos últimos 12 meses. Ou seja, nós não temos como usar esse dividend yield como se fosse o pagamento final do Sanepar. Eu já vou adiantar para vocês que esse pagamento provavelmente ficará na casa dos 7,5% a 8,5%. Inclusive, a gente vai usar essa estimativa para nossos pagamentos de dividendos. Vamos usar essa média de 8% para os dividendos do Sanepar. Ah, Lucas, por que você não vai usar o 4,16%? Pessoal, porque isso aqui é irreal. Isso aqui está isso porque é os últimos 12 meses. Mas a empresa, por ter esse problema de demorar um pouco a pagar,
ela está mostrando 4,16%, mas nós vamos usar o de 8%. Agora mostrando sobre a Copasa, uma coisa que eu não falei para vocês é que a Sanepar, pessoal, está alocada na região do Paraná, ou seja, ela atua no estado do Paraná. Já a Copasa, que nós vamos falar um pouco dela agora, é tanto de saneamento básico como de água de Minas Gerais. Então, são dois estados muito interessantes, estados bem desenvolvidos, se for comparar com um Brasil como um todo. Tem uma cotação de hoje a 17,30 mais ou menos. Também teve uma grande valorização nos últimos 12 meses. A Copasa e a Sanepar, pessoal, sempre estão os governos falando que elas podem chegar a ser privatizadas. Para quem não sabe, essas duas empresas são empresas estatais, mas, mesmo sendo estatais, são bem geridas e vêm gerando resultado para os seus acionistas. O PL dela está muito parecido com o Sanepar, na casa dos 5. Então, é uma empresa que, ao meu ver, também está muito barata e tem um preço sobre valor patrimonial com 17% de desconto. Pessoal, o dividend yield dela realmente está fantástico, quase 10%. E, pessoal, o que vocês provavelmente querem saber é sobre a minha opinião, se eu prefiro Sanepar ou se eu prefiro Copasa. Pessoal, ao meu ver, hoje, Sanepar, por estar com um desconto maior pelo valor patrimonial, é uma empresa que, ao meu ver, hoje está mais barata. E claro que, pagando o dividendo que a gente vai colocar de 8%, a Copasa paga melhor. Vocês podem ver aqui que paga quase 10%. Mas, claro, eu acho duas excelentes empresas e se você quiser ter essas duas empresas na carteira, eu não vejo problema nenhum, até porque o setor de saneamento é um setor muito forte. Mas eu preferiria Sanepar na minha carteira, tanto que eu tenho ela na carteira e é minha maior posição. Agora nós vamos entrar na nossa planilha e fazer as contas e eu vou mostrar para vocês qual empresa paga melhor com 100 ações. Então, pessoal, nós vamos fazer aqui agora, primeiramente com Sanepar, para a gente chegar quanto rendem 100 ações de Sanepar. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro que a gente tem que fazer é colocar o preço, que está em R$ 4,57. Coloquei já aqui 100 ações, que é o intuito desse vídeo, que é um lote de Sanepar. E o dividendo que a gente vai considerar é o de 8%, como eu falei para vocês, e expliquei que provavelmente a Sanepar ainda irá pagar nesse ano, e com isso o seu dividendo ficará na casa entre 7,5% e 8,5%. Por isso, eu considerei aqui uma média de 8% como dividendo de Sanepar. Com isso, pessoal, a gente teria, para comprar 100 ações de Sanepar, nós teríamos que ter R$ 457, que isso nós ganharíamos por ano R$ 36,56 e isso seria por mês na casa dos 3,05 centavos. Pessoal, qual que é o meu intuito aqui? Eu mostrei que Sanepar, principalmente a preferencial, é uma ação muito barata nos termos de cotação, ou seja, com R$ 5,00 você já compra uma ação. E com isso, você ganharia no mês na casa dos R$ 3,00 por mês. Pessoal, mas o que a gente tem que mesmo olhar, para olhar qual paga melhor, é o dividend yield. Então, fiquem ligados quanto a isso. Agora, falando sobre Copasa, com 100 ações no preço de hoje de R$ 17,28 e dividendo de 9,66%, aí vocês podem ver, pessoal, que para ter 100 ações de Copasa, você teria que ter muito mais dinheiro investido. Seria na casa dos R$ 1.728, que é, sim, muito mais do que um lote de Sanepar. E com isso, você ganharia quase R$ 167 por ano, que gerariam quase R$ 14 por mês. Mas, então quer dizer, pessoal, que a Copasa paga muito mais Sanepar, que a gente tem que comparar esse R$ 14 com esses R$ 3? Pessoal, não tem nada disso. Para vocês verem qual ação paga mais que a outra por meio de dividendos, vocês têm que comparar exclusivamente o dividend yield, ou seja, comparar o 8% de Sanepar com os 9,6% de Copasa. Como Copasa está com dividend yield maior, ela paga mais. Pessoal, isso não importa que se ela é mais cara do que a outra com relação ao valor da sua cota, isso não tem nada a ver. Ela podia muito bem custar R$ 1.000 aqui e Sanepar custar R$ 1. Se Sanepar tivesse um dividend yield maior, significaria que ela pagaria mais através de dividendos. Então, pessoal, eu quis mostrar aqui para vocês essas duas empresas que, para mim, são as duas melhores empresas de saneamento da Bolsa de Valores. É claro que também temos a Sabesp, mas eu considero tanto o Sanepar quanto o Copasa mais baratas e melhores. Então, se você ficou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual ação de saneamento você acha a melhor oportunidade para ter na carteira para os próximos anos. Muito obrigado
e até o próximo vídeo.